Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro, na epístola de 1 Pedro. Amém? Capítulo 3. Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, amém? O título é O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Todos acharam? Glória. Amém? Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui pelo telão. Estarei lendo versículos, irmãos, logo após. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 9. Não mal por mal, nem injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança seja bênção. Versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal, para fazer o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual aquele que nos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer injustificação da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor a cabeça que fazer bem, que botar a Deus assim o quer, do que fazer o mal. Versículo 18. É só esse apenas, amém? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, desocupando as mãos e batendo palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra, né, instrutiva do apóstolo Pedro. Ele narrou aqui, né, para os servos do Senhor a respeito da aflição, né, da perseguição. Ele colocou na mesa, né, irmãos, esta situação, né, que infelizmente acontece, irmãos, porque nós temos, por exemplo, o próprio Jesus, né, em pessoa. Sabemos que Jesus, ele só fazia o bem, sim ou não, irmãos? Ele só fazia o bem. E mesmo fazendo bem, nós sabemos que ele foi perseguido, né? Jesus, certa feita, né, a expulsar demônios, os escribas e os fariseus,
eles começaram, irmãos, a espalhar uma calúnia, né, dizendo que Jesus, ele expulsava os demônios, né, pelo príncipe, louvado seja Deus, dos demônios, por Beelzebul. E a ponto, irmãos, de Jesus passar por esta calúnia, que estando Jesus reunido em Cafarnaum, ali, devido a esse boato ter se espalhado, a Bíblia diz, irmãos, que os seus parentes foram ter com Jesus para manietá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto dos seus próprios parentes, irmãos, darem ouvidos à calúnia. Louvado seja o nome do Senhor, pelo que Jesus, ao receber a notícia daqueles que ali estavam reunidos, disseram para Cristo: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te chamam. Louvado seja Deus. E dentro do contexto desse acontecimento, louvado seja Deus, os parentes de Jesus, a sua mãe foi ter com ele, porque ouviram tal boato. Louvado seja Deus. E eles foram, irmãos, movidos por esse boato, para manietar a Cristo, pelo que o próprio Jesus, ele disse: a minha mãe e os meus irmãos, louvado seja Deus, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Jesus, o Filho de Deus, né, irmãos, veio do céu, desfez da glória divina, assumiu a forma de homem. Louvado seja Deus, foi perseguido. Louvado seja Deus. Agora imagina, irmãos, se Jesus, sendo Jesus, fazendo o bem que ele fazia, louvado seja Deus, na sua permanência na terra, ele foi perseguido. Imagina os seus discípulos. Porque Jesus, irmãos, ele também instrui os seus discípulos dizendo: se eles me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Jesus já deixou bem claro. Louvado seja Deus, que os seus discípulos, eles também iriam padecer. Certa feita, irmãos, a mãe de dois dos discípulos pediram a Cristo, dizendo: olha, no teu reino, permite que meus filhos assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí Jesus fala para com eles, né? Se eles puderem beber o cálice que eu beber, louvado seja Deus. Bem que Jesus logo, irmãos, ao falar esta palavra, ele disse: na verdade, vocês vão beber este cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, mas ao meu Pai Celestial. E quando Jesus falou de beber o cálice, louvado seja Deus, era um momento de perseguição e luta. Ele não estava falando ali da Santa Ceia. Louvado seja Deus, porque nós entendemos que quando Jesus, antes de ser, louvado seja Deus, condenado, na noite ao qual, irmãos, ele foi traído, ele foi para o Getsêmani orar, e quando ele se pôs de joelho, ele rogou ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Então o cálice que Cristo iria beber era o sofrimento. E se nós observarmos, irmãos, no decorrer dos anos após, os discípulos também beberam este cálice. Louvado seja Deus, e o cálice era o cálice do sofrimento.
da perseguição, cálice da calúnia. Mas Jesus, ao instruir os seus discípulos e chamar a atenção dos seus discípulos, dizendo que eles, louvado seja Deus, assim como perseguiu a Cristo, iriam perseguir os apóstolos, Jesus também disse: mas também, assim como guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos nas Sagradas Escrituras que tudo foi cumprido. Nós vemos que aconteceu como Cristo bem dissera. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não estamos isentos de sofrimento, estamos isentos de perseguição? Não estamos. Estamos isentos de aflições? Não estamos. Porque também a própria palavra diz que no mundo tereis aflições. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela traz esta advertência. Louvado seja Deus. Traz, irmãos, esse despertamento de perseguição. Louvado seja Deus. Mas mesmo dentro de aflição, mesmo dentro de perseguição, devemos seguir o exemplo de Cristo. Porque Jesus, irmãos, ao ser perseguido, caluniado, e até mesmo no momento, irmãos, ao qual ele estava sendo crucificado, ele, irmãos, não trouxe maldição sobre aqueles que o feriam, sobre aqueles que zombavam dele. Não, irmãos, pelo contrário, ele bendisse aqueles que caluniavam a ele. Ele proferia bênçãos. Nós vemos, irmãos, que ao ser insultado, louvado seja Deus por aqueles que estavam em sua volta, ele clamou, erguendo seus olhos ao céu, dizendo: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo de Cristo, irmãos. Vamos ler aqui, irmãos. Louvado seja Deus, em 1 Pedro, ainda só voltar para o capítulo 2, que diz assim, a partir do versículo 18: pode projetar, amém? Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao... Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra, padecendo injustamente. Olha só, irmãos, porque é coisa agradável, imagina, para Deus. É coisa agradável para Deus. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo, olha só, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos para que sigais as suas.
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é o que eu falei, irmão. Jesus, ele não apenas, irmãos, trouxe instrução de uma forma teórica, mas ele mesmo, irmãos, viveu o que ele falou. Louvado seja Deus, aflições, perseguições. Ele bendisse quem o amaldiçoava. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos deixou o exemplo. E o que lemos, irmãos, no versículo 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aleluia! E qual é, irmãos, a glória dentro disso tudo? Lá em Romanos fala, irmãos, sobre o levantar, do caluniar do seu irmão. E a Bíblia fala que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Irmãos, nós vemos Jesus padecer, e ao invés dele responder à mesma altura, maldizendo aqueles que o maldiziam, mas pelo contrário, abençoando, nós vemos, irmãos, que Jesus sendo perseguido, agora vamos lá, irmãos, Deus está mudando tudo aqui. Vamos seguir aquilo que o Espírito de Deus está colocando em meu coração. Voltando para o versículo 18 do capítulo 3, diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo, se a vontade de Deus assim do que fazendo o mal. Agora olha só, irmãos, logo após fala do exemplo de Cristo. Ele instrui padecer fazendo o bem do que fazendo o mal, e ele traz o exemplo de Jesus, um paralelo. Diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos, para levar-nos a mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo mortificado de verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então o justo padeceu pelos injustos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando Jesus ele não respondia à altura daqueles que o caluniavam, mas deixou, irmão, sair do seu ser, da sua essência, daquilo que ele era, perdão para os seus algozes, para aqueles que o maldiziam. Tanto é, irmãos, que quando Jesus rendeu o seu Espírito estando na cruz, aqueles que assistiam todo este acontecimento
tiveram que confessar verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Glória. O próprio Pilatos, irmãos, deu a oportunidade de Cristo se defender, mas Cristo calou-se. Pilatos achava que tinha poder sobre Jesus. Não vês tu que eu tenho poder tanto de te deixar vivo, como te entregar para ser crucificado? Aí qual foi a resposta de Jesus? Nenhum poder você teria contra mim, se do alto não fosse te dado. Louvado seja Deus. Glória. De forma que Pilatos se maravilhou. Soldados foram prender a Cristo, enviado pelos cabeças, sacerdotes, e achavam que aqueles que foram enviados trariam a Jesus. Pelo contrário, quando eles vão ter com Jesus, eles ficaram admirados pela autoridade de Jesus. E eles voltam aos principais sacerdotes e eles os interrogam, dizendo: não trouxeste o homem? E eles, admirados, falam: nunca ninguém falou igual a este homem. Então nós vemos, irmãos, que Jesus, desde o princípio do seu ministério até o fim, ele triunfou, irmãos. Então, quando Jesus morre e ressuscita, louvado seja Deus, é visto por mais de 500 irmãos. Louvado seja Deus, no dia de Pentecoste, haviam quase 120 reunidos no tabernáculo. A glória de Deus desceu, o poder do Espírito Santo se manifestou. Louvado seja Deus, aqueles que estavam ali à volta de todo este acontecimento foram impactados pela glória de Deus. Pedro se põe de pé, irmãos, e começa a pregar com autoridade. Pedro se coloca de pé e começa a pregar com ousadia, de forma, irmãos, que almas se rendiam aos pés dos apóstolos, crendo que Jesus Cristo era o Senhor. Glória. Então nós vemos que se cumpriu, irmãos, aqui, esta palavra. Louvado seja Deus. Nós vemos que se cumpriu aqui, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então a morte de Cristo e o seu caminhar justo sobre a terra trouxe cura para os pecadores. Louvado seja Deus. E nós, como servos de Cristo, somos instruídos a caminhar nas mesmas pisaduras do Mestre. Porque aflições, perseguições sofreremos por fazer o bem. Aleluia. Foi sempre assim, irmãos. Louvado seja Deus, para com a vida dos discípulos. Que mal fez Pedro para merecer ser crucificado de cabeça para baixo? Que mal fez Tiago, irmão do Senhor, irmãos, para ser lançado de um alto pináculo do templo, e ao cair daquela certa altura, ainda vivo, irmãos, o apedrejaram? Que mal, irmãos, fez os discípulos.
Louvado seja Deus! Mas eles não correram da responsabilidade, irmãos, de dar um bom testemunho diante daqueles que estão à sua volta. Eles não negaram a fé, porque eles viram o efeito da fidelidade de Jesus, o cabeça federal da igreja. Louvado seja Deus, o exemplo, irmãos. Louvado seja Deus que Jesus deu para com os seus discípulos. Os discípulos entenderam que o caminho era o mesmo, seria a mesma pisada de Jesus. Louvado seja Deus. E por caminhar nas mesmas pisaduras de Cristo, irmãos, a história fala sobre os discípulos de Cristo, irmãos, sobre a morte de alguns, e fala sobre a agonia dos algozes, dos carrascos. Porque, irmãos, quando maltratavam o servo do Senhor, quando os torturavam, eles achavam, irmãos, que os discípulos eles iriam gritar, se espernear, negar a Cristo. Pelo contrário, irmãos, eles iam para a morte de cabeça erguida. A história fala sobre Policarpo. Louvado seja Deus, que foi convocado, irmãos, pelas autoridades para negar a Cristo, pois se ele negasse a Cristo, ele iria viver. Aí ele diz: todo esse tempo, já tem 70 e poucos anos que eu sirvo a esse Jesus, e nenhum mal ele me fez. O glória! Agora, irmãos, quando essas coisas aconteciam, aqueles que eram perseguidores da igreja, eles ficavam impactados, irmãos. Teve muitos perseguidores que se converteram, porque eles viam a ousadia dos discípulos, porque eles perseveravam que nem Cristo foi perseverante até o final. Porque, irmãos, a obra, louvado seja Deus, ela só é manifesta quando existe um princípio, meio e fim. Louvado seja Deus. Lá no livro de Isaías diz que o próprio Senhor veria. Louvado seja Deus, as suas obras, e se alegraria. Louvado seja Deus. Então as almas vão se converter, as almas vão receber, irmãos, da virtude do céu, da salvação, da libertação, se nós seguirmos as pisadas de Cristo. Se não tivermos como seguir as pisadas de Cristo, imagina se Jesus desce na cruz. Não, Pai, não dá. Para mim não tem mais como. Imagina, irmão, se estaríamos aqui hoje, ou de repente iríamos ouvir a história de Cristo como alguém que se acovardou. Lá no Getsemane, ele orou, ele até suou sangue, mas ele falou: Pai, todavia seja feita a minha vontade e não a tua. E Pai, já o plano da redenção seria uma obra de escárnio, mas ele não, ele foi até o fim. Então devemos perseverar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Devemos perseverar. E aqui, irmãos, eu quero falar também sobre a moeda de troca, né? Porque quando alguém nos faz mal, automaticamente, carnalmente, queremos
sim ou não? Se deixarmos o homem natural ressuscitar, revidaremos sem falta. Louvado seja Deus. Mas a vida com Cristo é diferente. O homem natural e carnal é sepultado. Louvado seja Deus. O homem, irmãos, que revida, o homem que calunia, o homem, irmãos, que se bater na face direita, toma ali também, já não existe mais, é crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. E morrendo o homem carnal e natural, o homem voltado para o pecado, ele é ressuscitado, aleluia, através do corpo de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. E nós passamos a andar em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos o efeito da morte de Cristo. Louvado seja Deus. Agora vamos voltar para Romanos, do texto a qual eu mencionei. Imagina o nosso, aquele que diz ser nossos inimigos, tendo fome, e eu tendo pão e não dar pão para aquele que se diz ser meu inimigo, assim como disseram ser inimigo de Cristo. Imagina se eu negar da água para aquele que se diz ser meu inimigo e não seguir o exemplo de Cristo, de dar perdão para aquele que me persegue. Imagina, ao invés, irmãos, de eu fazer o bem, fazer o mal. Quer água? Toma-lhe a água aí. Toma-lhe água. Vou te dar até água, mas ó, vai ser aquela água do vaso. Ele não vai nem saber. Te dá pão? Você quer pão? Vai ser aquele pão que eu vou jogar no chão, vou esfregar e vou te dar pão. Imagina, irmãos, agir dessa maneira. E aquele que se diz ser inimigo, qual será a reação dele se ele souber disso? Ele sairá dali mais inimigo teu do que quando veio ter contigo. Agora, quando o inimigo tem fome e eu dou pão, e quando ele tem sede e eu dou água, que ação é essa nobre? Não é da terra, irmãos, é do céu. Amém. Porque imagina a consciência daquele que é teu inimigo, que te persegue e te calunia. Ah, está falando mal de mim, mas eu vou bem dizer a ele. Eu não vou falar mal dele. Ah, mas ele te persegue, não importa, eu faço bem. Então, irmão, chegará um momento que esta pessoa terá sua consciência despertada, sim ou não? Porque isto aconteceu com Jesus. Isto aconteceu com o Mestre. Eles foram impactados pela forma que Jesus os tratava, fazendo bem, bem dizendo. Então, quando eu trato bem aquele que se diz ser meu inimigo, automaticamente eu irei despertar a sua consciência. Sabe por quê, irmãos? Tem um dos três comentários sobre esse texto de amontoar brasas sobre a cabeça. Um deles fala, irmãos, que era um costume egípcio, que quando uma pessoa ela se arrependia dos seus pecados, daquilo que ela praticava de errado contra o seu próximo, aquilo
que martelava a sua mente e o condenava, quando ele tinha consciência disso e verdadeiramente se arrependia, eles colocavam, irmãos, uma bacia sobre a cabeça, com brasas vivas de fogo, e demonstrava para todos que ele estava arrependido. É uma das teses. Então, louvado seja Deus, quando tratamos bem aquele que nos persegue, automaticamente a consciência daqueles que nos caluniam e nos perseguem, louvado seja Deus, eles podem, irmãos, ter a sua consciência os condenando, levando-os a se arrependerem, e este é o efeito que está escrito: pois se eu der pão para aquele que tem fome, se eu der água para aquele que tem sede, eu estarei, irmãos, amontoando sobre a sua cabeça brasas vivas. Então o que eu quero dizer com isso? Porque a possibilidade de conversão daqueles que nos perseguem é maior quando eu pago o mal com o bem. Se ele vai se arrepender, eu não sei. Será notório. Mas que existe uma possibilidade de sua consciência ser despertada, existe. Mas é só quando eu faço bem, ao invés de pagar com o mal. Santo é o Senhor. Agora, se eu pagar o mal com o mal, eu vou piorar o estado daquele que está me perseguindo. Mas se eu agir com bondade, eu vou estar dando oportunidade para Deus trabalhar na vida dele. Glória. Se eu agir com bondade, eu estarei agindo justamente. Porque a vingança não cabe a mim. A vingança não cabe a ti, mas ao Senhor. Glória. É Ele. Então, nós damos uma oportunidade para a pessoa ser transformada. Então foi o que Cristo fez. Ele não maldisse quem o maldizia. Ele não perseguia quem o perseguia. Mas ele foi fiel, justo até o fim. Agora, todos se converteram? Sabemos que não. Mas o fato dele agir justamente com bondade para aqueles que estavam em sua volta, deu uma oportunidade. Aleluia. Foi como juntando brasas vivas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, aqueles que abraçaram a oportunidade, quando se reuniram no dia de Pentecostes, o que foi visto sobre a cabeça deles? Fogo, brasas, línguas como que de fogo. Então era um sinal, como os egípcios faziam, parecendo agora isso. Porque quando eles se arrependiam, eles colocavam uma bacia e brasas sobre a cabeça. Aí Deus, para mostrar que eles estavam arrependidos e com suas consciências transformadas, manda fogo sobre a cabeça dos discípulos. Glória a Deus. Porque Jesus deu a oportunidade deles olharem do lado bom do Mestre. E sabemos que muitos dos sacerdotes se converteram ao Evangelho. Muitos religiosos se converteram ao Evangelho. Louvado seja Deus. Após a morte e ressurreição de Jesus,
Louvado seja Deus. 3.000, 5.000 almas se converteram, e outras mais, por onde os discípulos passaram, irmãos, almas se convertiram. Louvado seja Deus, o nome do Senhor era glorificado, o Evangelho era pregado, porque os discípulos decidiram a seguir os passos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, o caminho é esse, irmãos. É ser, irmãos, o verdadeiro discípulo de Jesus. Porque quem é discípulo, quem é servo do Senhor, não odeia o seu irmão. Porque Jesus não odiou. Quem é servo de Deus e discípulo de Cristo, aborrece o seu irmão? Sim ou não? Não aborrece o seu irmão. Eu sei que existe, irmãos, o lado humano nosso, né? Às vezes, nós como seres humanos, nós falhamos contra o nosso irmão. Nós pecamos contra o nosso irmão. Mas, se eu sou servo do Senhor, ao aborrecer, ao perseguir o meu irmão, eu tenho, irmãos, que, obedecendo a palavra de Deus, me reconciliar com o meu irmão. Porque se eu não perdoar o meu irmão, como que eu receberei perdão de Deus? Vamos lá rapidinho, Mateus 5, 21. Projeta para mim, por favor. Vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de... Prossegue. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de... E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do... Continue. Portanto, olha só, irmãos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, prossegue. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua. Prossegue. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao e te lancem na... Só até aí. Nós vemos aqui as palavras de Jesus falando sobre a pessoa, irmãos, que fala contra o seu irmão, calunia. Ele fala aqui, chamando, né? Deixa eu ver aqui. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí 22, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, com raiva, né? Eu extravasei, ódio, rancor, ira, chamei de raca. Agora me esqueci da tradução de raca. Alguém lembra? Me fugiu agora. O que quer dizer? O quê? Insultar. Insultar, isso aí. Então, olha só, irmãos, que situação. Vamos desenhar essa situação. Imagina uma pessoa que se levanta contra o seu irmão,
contra aquele que ele chama de irmão, né? Se encoleriza, né? Calunia, persegue, mas está sempre diante do altar de Deus. Vou até dizer assim: bem-aventurado foi este homem. Eu vou desenhar ali como se fosse um acontecimento real. É um ensinamento de Jesus. Mas vamos dizer, imagina, um homem se diz religioso, está sempre diante do altar do Senhor, mas se olhar a vida daquele irmão, ele está perseguindo o seu irmão, está caluniando o seu irmão. Ele está sendo réu de juízo. Corre a possibilidade de acontecer que ele não entre no reino de Deus, mas que se perca, mas está sempre diante do altar. Está sempre diante do altar. Mas Jesus fala assim: olha, ouçam isso. Se o teu irmão tiver algo contra você, deixa a tua oferta sobre o altar e vai se reconciliar com o teu irmão. Jesus fala: teu adversário. Porque aqui nós vemos, irmãos, que é aquele que está diante do altar, mas ele maltratou e perseguiu o seu próximo. Então, se ele vier diante do altar trazer oferta, Deus não recebe. Mas bem-aventurados são aqueles que estão diante do altar, mas recebem os ensinamentos de Jesus. Deixa no altar a tua oferta, porque será vã. E vai se reconciliar com o teu irmão. E graças a Deus, irmão, Jesus, ele orientou os seus discípulos dessa forma. Ele nos orienta desta forma, porque será vão estarmos diante do altar e estarmos em guerra contra o nosso próximo, contra aquele que partilhamos o pão. Será vã, irmãos, estarmos diante do altar do Senhor. Será vã. Então, irmãos, vamos em 1 João capítulo 4 para avançarmos a partir do versículo 20. Obrigado, Davi. Vamos lá. 4:20, amém? Olha só o que está escrito. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Repetem para mim esse versículo. Pode ir. Irmão, sabemos que Deus é invisível, sim ou não? Podemos tocar em Deus aqui? Não, porque Ele é Espírito, Ele é invisível. Então, se eu me aproximo de Deus, ninguém vai ver a minha proximidade de Deus. Porque eu não posso falar que aqui eu estou próximo de Deus. Você não enxerga Deus próximo de mim. E nem eu de ti. Isso é algo espiritual. Eu não posso medir, irmãos, a tua espiritualidade, a tua comunhão com Deus. Porque, na verdade,
se falarmos dentro desse conceito, entendimento, porque Deus é Espírito, é invisível, Deus pode estar a um palmo de mim, como também Ele pode estar a 500 metros de mim ou mais. Eu posso falar que amo a Deus, mas como que eu vou provar isso? Se eu não posso ter contato físico com Deus, como que eu vou provar? Então existe um termômetro, existe uma balança que mostra-nos o nosso amor para com Deus. Vamos ler de novo esse versículo? Põe aí, Davi, para mim na tela. Olha só, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha o segredo aí, entenderam, irmãos, esse versículo? Deixa aí, Davi. Olha só, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Então, qual é o termômetro que eu amo a Deus? Se eu amar o meu irmão. Porque se eu falo que amo a Deus a quem eu não vi, e aborrecer o meu irmão, eu vou estar mostrando que eu não amo a Deus, que Deus está distante de mim. Então, qual é a prova física de que eu amo a Deus? É quando eu amo o próximo, o meu irmão. Pois quem não ama seu irmão, olha só, quem não ama o seu irmão ao qual viu, olha só, quem não ama o irmão, ou seja, a qual vejo, a qual tenho contato, se eu não amo a pessoa que eu tenho contato, eu não vou amar a Deus que é invisível. Então, se eu amo aquele que eu vi, aquele que está à minha volta, automaticamente eu amo a Deus a quem eu não vi. Glória a Deus. Então provamos que amamos a Deus quando amamos o nosso irmão. Estão entendendo, irmãos? Glória. Louvado seja Deus. Aí nós vemos esta passagem. Jesus, Ele orienta, irmãos, Ele orienta a deixar a oferta no altar. Porque o amor para com o irmão é maior. Oh, glória. Louvado seja. Obedecer é maior que o sacrifício. Meu Deus. Não foi isso, irmãos, que Samuel falou para com Saul? Então, se eu deixar a minha ofertinha no altar, e por mais que ela fique quietinha no altar, e eu me aproximo do meu irmão e tenho comunhão com ele, eu vou ter autoridade de voltar diante do altar depois. Porque Jesus falou, vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, aí depois volta. Então, quando eu me reconcilio com o meu irmão, as portas se abrem da comunhão para comigo. Aí quando eu voltar para o altar, as portas estarão abertas do céu. Então, se eu mantive a comunhão com Deus e a reconciliação com meu irmão, pronto, irmãos, Deus receberá a minha oferta. Eu serei aceito diante de Deus. Nós seremos aceitos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, venha arder em nossos corações. Ah, mas, poxa, eu tentei tanto, sabe? Às vezes a gente nem entende o porquê que o irmão está aborrecido com a gente. Acontece muito isso, irmão. O irmão às vezes foi por falha nossa, de repente não foi. Mas uma coisa é certa, quando a pessoa é justa e ela quer ir para o céu, por mais que ela seja ofendida por alguém, ela está disposta a perdoar.
Já estou falando da pessoa ofendida. Mas, por exemplo, aquele que ofendeu, louvado seja Deus, né? E toma essa atitude que Jesus, ele trouxe, vai e se reconcilia. Louvado seja Deus, é o que exatamente está aqui, ó. Louvado seja Deus. A atitude que um servo de Deus tem que ter. Olha, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Amém. Busque a paz e siga. O justo, o servo de Deus, vai trilhar esses caminhos. Sempre buscará a paz e seguir em frente. Agora, quando a pessoa, irmãos, ela é injusta, quando a pessoa ela já tem, irmãos, um caráter injusto, se eu for ter com meu irmão e pedir perdão, não aceito. E agora, você vai ser condenado porque você pediu perdão ao irmão? O que vocês acham? E o irmão não liberou perdão sobre você? Você será perdoado. Amém. Porque você fez a tua parte, você está buscando a paz. Você quer seguir a paz. Agora, se a pessoa não quiser perdoar, aí, irmãos, quem está em ferro de amargura é a própria pessoa. Porque esta não é uma atitude de um cristão. Porque Jesus, sendo perseguido, ele perdoou. Interessante, irmãos, que um servo de Deus, um justo, quando procura obedecer a palavra de Deus, se cumpre aquilo que lemos no versículo 18, no finalzinho, que diz assim, ó: mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, quem vivifica é o Espírito. E se o Espírito está na vida de um justo, o que acontece? As atitudes dele, irmãos, é louvável, porque quem está na vida dele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz vida. Então, o que flui do nosso ser é vida. Então, de mim sai perdão, de mim sai amor, de mim sai graça, de mim sai virtude. Louvado seja Deus, porque através de eu guardar a palavra do Senhor e não aborrecer o meu irmão, louvado seja Deus, o Espírito Santo atua em nossas vidas. Liberamos perdão. Se erramos contra o nosso próximo, nós vamos até o próximo e pedimos perdão, porque quem nos ressuscitou foi o Espírito. Ele habita em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Né? Que Deus possa falar melhor em nossos corações. Estas são as atitudes de servos de Deus. Que possamos seguir estas pisaduras, que possamos viver esses mistérios, porque Jesus nos deu exemplo, para que venhamos caminhar nas mesmas pisaduras do Mestre. Amém? Abra palmas para Jesus. Glória a Deus.